Olá, o meu nome é Melania Amorim, eu sou médica, ginecologista e obstetra e eu vou falar com vocês sobre o dispositivo intrauterino, o DIU, focando principalmente nas indicações e contraindicações, quem é que pode usar o DIU. Então, o dispositivo intrauterino, ele é um LARC, é um método contraceptivo reversível de longa duração, que tem alta efetividade. Nós dispomos basicamente no SUS, aqui em Campina Grande, de 2 modelos. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente dispõe do DIU de cobre, que é este aqui, fornecido pelo sistema de saúde. Eu não vou tirar do lacre porque ele é muito valioso e a gente não pode sair desperdiçando os DIUs. Então tá aqui o DIU de cobre, vocês estão vendo aqui o cobre enrolado nessas hastes. E a gente dispõe também do DIU de Mirena. Aqui é um Mirena original, em que vocês podem ver também aqui a pontinha do DIU. O DIU é somente isso daqui, né? Todo esse dispositivo, esse aparato é para permitir a inserção do DIU. E ele é revestido por levonorgestrel, que é um tipo de progesterona, é um DIU hormonal. Na verdade, o que a gente dispõe em Campina Grande é de um genérico deste, que é este modelo aqui. Vocês podem ver também, ele é o mesmo DIU, apenas ele foi reenvasado com o insertor do T de cobre. A mesma efetividade e a mesma segurança. Como é que o dispositivo intrauterino ele atua? Então, ambos eles impedem o encontro do óvulo com o espermatozoide. O DIU de cobre ele é tóxico para os óvulos e para os espermatozoides, e aí ele destrói os óvulos e os espermatozoides e impede a fertilização. O DIU de progesterona ele exerce seu efeito principalmente sobre o muco cervical, tornando o muco cervical espesso. E, adicionalmente, em 20% dos casos, ele bloqueia as ovulações. Então, ele também evita o encontro do óvulo com o espermatozoide. A gente tem que explicar sempre que esses mecanismos, eles são pré-fertilização, ou seja, eles evitam a fecundação. Não há nenhuma evidência que reforce que o DIU seja abortivo e que ele impeça a nidação. Isso realmente é tipo uma fake news. E o DIU ele tem uma efetividade, uma segurança muito grande. Claro que com qualquer método a pessoa pode engravidar, mas com os LARCs essa chance diminui bastante. Com o DIU de cobre, de cada 1.000 pessoas, de cada 1.000 mulheres, usando o DIU durante um ano, 6 a 8 vão engravidar. Com o Mirena, nós vamos ter, de cada 1.000 mulheres usando o método durante o ano, 2 vão engravidar. Então, é uma efetividade muito grande, o Mirena é até mais efetivo do que a ligadura tubária. E quem é que pode usar o DIU? Então, praticamente, todas as mulheres, elas podem usar o DIU. Talvez seja mais fácil a gente falar de quem não deve utilizar o DIU. Mas eu vou explicar aqui alguns mitos que permeiam o imaginário popular e que vêm sendo repetidos com informações equivocadas sobre o DIU. Então, quem nunca teve filho pode colocar o DIU? Pode. Adolescente pode colocar o DIU? Pode. A mulher com 35, 40 anos ou mais, que está na perimenopausa, ela pode colocar o DIU? Pode colocar o DIU. Então, isso é bem importante de esclarecer. Quem é que não pode colocar o DIU? São casos muito raros. Então, por exemplo, se você tem um sangramento uterino anormal que ainda não foi investigado,
se você tem câncer cervical, ou seja, já é um caso bem avançado, que não são lesões precursoras, é um caso de câncer que vai ser visto quando você for fazer o exame ginecológico. Se tem anomalias uterinas que promovam distorção da cavidade. Mioma só se estiver promovendo distorção da cavidade. E principalmente se no exame físico, quando a gente vai fazer o exame ginecológico, a gente detecta uma cervicite purulenta, pus saindo pelo colo do útero, ou se a pessoa está com doença inflamatória pélvica aguda. Existem algumas contraindicações específicas para um ou outro DIU, mas em geral são essas. E mulheres que tiveram ou têm câncer de mama não deveriam utilizar o DIU de hormônio. Essa ainda é uma recomendação padrão. Mulheres com HIV, inclusive, elas podem também utilizar o dispositivo intrauterino. Mulheres com quem a gente deveria ter alguma cautela. Então, se o ciclo menstrual ele é muito aumentado com anemia, elas não são boas candidatas para o DIU de cobre. Porque qual é a diferença? O DIU de cobre, ele, principalmente nos primeiros meses depois da inserção, ele pode levar a um aumento do fluxo e aumento das cólicas. Embora depois disso, habitualmente a maioria das mulheres se adapte bem ao dispositivo intrauterino. Então a gente tem que pensar antes de colocar. Ele não vai modificar a periodicidade do fluxo. A pessoa continua menstruando como ela menstruava antes, naquelas datas que ela menstruava, e não vai ter alteração da ovulação, nem nenhuma outra modificação do padrão de regularidade menstrual. O que ela pode ter é aumento do fluxo. E é uma excelente opção para quem não quer um DIU hormonal, quem não está querendo utilizar hormônios. O DIU de levonorgestrel, ele é o contrário, ele vai ter um efeito sobre o fluxo menstrual no sentido de redução do fluxo menstrual. Então, a maioria das usuárias vão experimentar um padrão de redução importante do fluxo. A maioria dessas alterações com o Mirena, elas vão seguir um padrão favorável. Um padrão favorável que eu digo no sentido de não incomodar a mulher. Então, inicialmente pode acontecer que a pessoa fique com um certo sangramento de escape, mas ao longo do tempo, 20% das mulheres ou mais podem ficar sem menstruar, as demais vão ficar menstruando ou uma menstruação espaçada, mas quase sempre diminuída, e muito poucas podem ter esse sangramento persistente. Então, vai haver um efeito mais importante sobre o fluxo no sentido de diminuir. E é por isso que ele diminui a anemia e ele também diminui as cólicas menstruais, e muitas vezes ele é utilizado como, não é somente como um método contraceptivo, é como uma estratégia para tratar o sangramento uterino anormal, desde que o sangramento uterino anormal já tenha sido previamente investigado e esclarecido qual é a sua etiologia. O que é necessário fazer para se colocar um DIU? Então, neste programa que nós estamos desenvolvendo, basta que você veja se você preenche esses requisitos e que acione o nosso telefone para fazer um agendamento, porque o restante dos requisitos a gente vai verificar através de uma anamnese, de uma consulta clínica em que a gente vai escutar você e vai fazer um exame ginecológico para ver se esses requisitos são preenchidos. Não é preciso que a pessoa esteja menstruada. O que é necessário é que a gente tenha uma certeza razoável de que você não esteja grávida. E isso se dá através de alguns parâmetros. Então, quem vai colocar o T de cobre pode colocar até o 12º dia do ciclo. Quem vai colocar o Mirena
pode colocar até o 7º dia do ciclo. E, na verdade, quem está utilizando algum método contraceptivo eficaz e corretamente, pode colocar em qualquer fase do ciclo. Se você estiver com atraso menstrual, aí a gente vai pedir que faça um beta-HCG. Mas se você não estiver com atraso menstrual e estiver utilizando um método eficiente, já estiver com um DIU e quiser trocar, estiver tomando pílula, estiver utilizando corretamente a camisinha, pode colocar em qualquer fase do ciclo. É um mito que precisa estar menstruada para colocar o DIU. Tudo isso vai ser conversado e pesquisado adequadamente enquanto a gente estiver conversando com você. Depois disso, nós vamos fazer um exame ginecológico, porque nesse exame ginecológico a gente vai ver se tem alguma contraindicação, se tem essa cervicite purulenta, se tem pus, se tem alguma coisa no exame que contraindique fazer a inserção do DIU. Vai fazer um toque para ver o tamanho do útero, a posição do útero, se tem alguma característica do útero que naquele momento contraindique, se é necessário que a pessoa faça outra sonografia. E muita gente me pergunta, mas precisa do citológico, do preventivo, do Papa Nicolau, porque muitos serviços exigem. Não, não precisa. O exame, ele é oportunístico. Muitas vezes a pessoa está indo colocar o DIU, aí quem está com o preventivo atrasado, a gente vai, aproveita e colhe o preventivo. Mas se você não estiver com o preventivo atrasado, não tem problema, a gente coloca imediatamente o DIU. E, na verdade, o DIU não causa câncer, pelo contrário, ele reduz o risco de câncer. Já se viu que há uma redução de 36% no risco de câncer cervical nas usuárias de DIU. Então, a gente vai fazer o citológico porque a gente precisa seguir o cronograma de exames citológicos que é proposto pelo Instituto do Câncer, pelo INCA, de acordo com o que é preconizado para todas as mulheres do Brasil, né? E ultrassonografia antes de colocar o DIU também não é necessária. Então, basta, na verdade, você, depois de assistir esse vídeo, se você acha que preenche esses parâmetros, você utilizar esse canal telefônico que a gente está colocando à disposição. Pode também tirar dúvidas no nosso grupo e se dirigir ao ISEA ou se dirigir ao Plínio Lemos, que é onde a gente vai estar neste período da pandemia de Covid-19, fazendo as inserções de DIU, porque a nossa recomendação realmente é que durante a pandemia as mulheres não engravidem. Isso iria levar a uma sobrecarga muito grande do sistema de saúde. Existe o risco de você não ser tão bem atendida, porque o serviço de saúde está sendo sobrecarregado e uma grávida se deslocar muitas e muitas vezes para fazer consultas, para fazer exames, ela vai estar saindo de casa, ela vai estar se expondo mais ao risco de infecção por coronavírus. Então, este é o nosso vídeo inicial sobre o DIU. Eu espero que, se vocês tiverem qualquer dúvida, possam deixar as dúvidas aqui abaixo, que a gente vai respondendo. E fica já o nosso telefone, que a gente também coloca aqui embaixo para estabelecer esse canal de comunicação com vocês. Muito obrigada.